Bom dia, paz do Senhor Jesus, meu nome é João e a palavra hoje está em Gálatas 5, versículo 1. Calma aqui pegar a minha Bíblia, que aqui tá as minhas anotações. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, não nos submetendo outra vez ao jugo da escravidão. Pai, muito obrigado por mais dia de vida, saúde e felicidade, por tudo que o Senhor nos dá, nos proporciona cada dia mais. Pai, tira todo o meu conhecimento, meu discernimento, Pai. Que seja discernimento e entendimento através do Teu Espírito Santo, para que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui a palavra é bem clara, em Gálatas 5:1, que é: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, para não nos submetermos outra vez ao jugo da escravidão. E a palavra, já falando por si só, fala para perseverarmos, continuarmos em Cristo, não desistirmos, não retrocedermos, porque se você viu o vídeo anterior, fala da alegoria de Agar e Sara, onde os Gálatas estavam querendo retroceder e viver de novo na escravidão do pecado, na escravidão da lei, porque na lei eles não eram justificados, mas através de Jesus Cristo somos justificados dos nossos pecados e temos a nossa salvação. E aqui eu tenho algumas anotações, porque sempre que eu estou lendo, estou fazendo meu devocional, eu escrevo. E aqui, ó: por mais que os dias sejam ruins, Deus é bom. E é verdade, Deus é bom, sempre será bom. E que por mais que o dia seja ruim, os planos estejam dando errado, tudo ocorra de ruim, Ele é bom. E Ele nos lembra que em João 16:33 Ele fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, meu querido, minha querida, se Ele venceu o mundo, a gente tem que ter fé, a gente tem que perseverar, por mais que seja complicado, por mais que seja difícil, por mais que as coisas estejam mais apertadas. Ele é bom. O dia pode ser ruim, mas Deus continua sendo bom. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Não devemos desistir, mas saber que Cristo venceu. Então, por que nós iremos desistir se Ele venceu? E aqui, ó. O Senhor fala, através do Paulo, para não voltar a escravidão do pecado, por mais que a situação seja ruim, Ele é o socorro bem presente. E é verdade, Cristo, Jesus, Ele é o nosso socorro bem presente. Por mais que o momento seja ruim, a situação adversa, como eu mesmo tenho falado aqui agora, em Salmo 121, ele pega e fala do versículo 1 e 2: levantai os nossos olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, por que a gente quer retroceder? Porque muitas vezes a gente quer voltar para a escravidão do pecado, se Cristo nos libertou, que perseveramos, porque Ele é conosco. Aqui, ó. Então não devemos parar ou retroceder, nem Ele fez. Porque isso é verdade, nem Jesus retrocedeu. Eu acho que Jesus, ele tinha uma coisa muito difícil à frente. Jesus, quando ele estava orando no Getsemane, ele estava orando ao Pai e ele falou aqui, ó, cadê? Em Mateus 26:39. Ó meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E é engraçado porque se nem Jesus, ele pegou e deixou de se negar a si mesmo, quanto mais nós. E muitas vezes queremos nos negar, queremos retroceder porque ouvimos o não de Deus, porque a situação é adversa, porque eu não quero fazer algo, mas o Senhor quer que eu faça. Mas, e aí parou nisso? Nem Jesus, nessa terra, ele deixou de fazer, nem Jesus nessa terra, ele fez a vontade dele, mas ele fez a vontade de Deus. E quantas vezes a gente não faz a vontade de Deus, a gente, por causa de um momento ruim, uma adversidade, a gente quer desistir, ou por causa de um não, a gente quer fazer algo errado. Muitas vezes a gente quer ir contra a vontade de Deus, sendo que o Senhor mesmo fala na palavra dele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aqui, ó, Romanos 12:2, que é boa, perfeita e agradável. Então significa que, como eu falei, por mais que tenhamos um não às vezes em alguma situação que Deus fala pra gente não fazer, ou como a gente às vezes está num momento difícil, um momento adverso, que lembramos que Ele venceu. Lembramos que não foi vão o que Ele fez por nós. E que se a gente não perseverar, a gente não continuar, na verdade foi vão tudo aquilo que Cristo fez por nós, foi vão a nossa fé, tudo aquilo foi raso, porque Ele é bom. A vontade dele é agradável.
E independente se o dia for ruim ou mal, ele venceu na cruz. Independente do que aconteça, ele nos justifica do nosso pecado, somos libertos do pecado, da escravidão, do que não presta. Então que viemos a saber que somos libertos, saber que em Cristo temos uma vida nova, temos verdadeiramente a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, porque nas coisas do mundo a gente pode falar, eu tenho prazer, mas muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes nós se afastamos de Cristo, muitas vezes nós ficamos cada dia piores e não melhores. E que viemos a dar o fruto do Espírito, como também diz aqui em Gálatas. E quais são os frutos do Espírito? Se não, que é Gálatas 5, versículo 22, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade e a fé. Porque essas coisas só conseguimos em Cristo Jesus. Sozinhos, sabemos que somos mal por causa do pecado. Então, que não voltamos à escravidão, mas que antes sejamos todos os dias libertos, todos os dias vamos a negar a nós mesmos, como Cristo nos ensina em Lucas 14, que eu me lembro, acho que é o versículo 29, que ele fala: aquele que quiser vir após mim e ser meu discípulo tem que negar a si mesmo para que verdadeiramente possa seguir. Tem que negar todas as coisas. E é complicado, é difícil, a caminhada cristã não é fácil. Se você segue com Cristo, hoje, você que está assistindo, você que está me ouvindo, é complicado mesmo, não é fácil. Mas a gente não deve desistir, porque a gente tem que mostrar que não foi vão o que Cristo fez por nós. Que verdadeiramente a gente honra aquilo e quer te dar nossas vidas a Cristo todos os dias. E aquele você que não conhece a Cristo, venha conhecer, saiba que a caminhada não é fácil, é complicada, mas verdadeiramente Deus é bom, Deus é perfeito, Ele é agradável. Independente se o momento é ruim, é difícil, porque vão ter vários momentos assim, como Ele fala mesmo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Viemos a ter bom ânimo nele, que viemos a confiar nele, ter fé, porque Ele é o bom pastor. Ele é presente. E quando pensarmos, Senhor, está difícil aqui, eu vou retroceder, ou Senhor, não foi dito que eu quis, viemos a fazer, o falar a Ele quando orar, falar que nem Ele falou. Jesus falou ao Pai quando orou: Senhor, contudo, seja feita a Tua vontade e não a minha. E que viemos a fazer sempre a vontade de Deus, que viemos a perseverar, porque se não perseverarmos, se não confiarmos em Cristo, verdadeiramente pereceremos. E a gente sabe que o final do cristão que continua, que prossegue com Cristo, é verdadeiramente o céu. Mas aquele que infelizmente não consegue, que desiste, a gente sabe que ele perde a salvação. Então que devemos persistir todos os dias, lembrar que Deus é bom e que Ele é conosco, porque Ele deixou, Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou e nos deixou o Consolador. Então que devemos a lembrar dessa palavra, que devemos afirmarmos cada dia mais em Cristo, orar cada vez mais, conhecer cada vez mais a Ele através da palavra, e que se você não conhece, venha conhecer hoje Cristo Jesus, saber que Ele te liberta de todo o pecado, saber que Ele é convosco, e que, independente do momento da situação, Ele estará contigo. E que devemos também lembrar, como eu falei, do Salmo 121. Quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver mal, a gente vem orar e falar ao Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, fez o céu e a terra. E que abençoado seja o seu dia. E muito obrigado por mais uma vez assistir. Venha cada dia mais conhecer a Jesus. E Deus te abençoe.